Imagine-se vivendo uma vida cheia de sonhos, mas tudo ao seu redor parece ir na direção oposta. As circunstâncias não favorecem, as pessoas que você mais ama não acreditam em você, e o futuro parece mais um pesadelo do que um sonho. Assim começa a jornada de José do Egito, um jovem comum com sonhos extraordinários, mas cuja vida se transforma em uma história de traição, esperança e propósito. José era apenas um adolescente quando teve sonhos que o faziam acreditar que Deus tinha algo especial reservado para ele. No entanto, os sonhos que deveriam inspirar também despertaram inveja. Seus irmãos, consumidos pelos ciúmes, decidiram se livrar dele, vendendo-o como escravo para mercadores que seguiam rumo ao Egito. Naquele momento, tudo parecia perdido. José não era mais o jovem querido do pai, mas um escravo sem direitos em uma terra distante. Contudo, o que parecia ser o fim era, na verdade, o começo de uma história que mudaria não apenas a vida dele, mas a de milhões de pessoas. Como alguém pode encontrar um propósito em meio ao caos? Não importa quem você é ou o que está enfrentando, a história de José nos ensina que o propósito pode nascer dos lugares mais improváveis. Vamos explorar juntos como essa história incrível pode revelar princípios atemporais para encontrar significado e direção em nossa própria jornada. Ao longo de sua vida, José enfrentou situações que poderiam tê-lo destruído. Contudo, sua história é uma prova de que a fé e a perseverança podem transformar sonhos em realidade. Levado ao Egito como escravo, José poderia ter se entregado ao desespero, mas ele escolheu o oposto. Manteve-se fiel a Deus e trabalhou com diligência na casa de Potifar, um oficial importante do faraó. Sua dedicação chamou atenção e logo ele foi promovido a administrador de toda a casa. Isso parecia uma virada positiva em sua vida, mas novas provações o aguardavam. A esposa de Potifar, movida por intenções maliciosas, tentou seduzi-lo. Ao ser rejeitada, ela o acusou falsamente e José foi jogado na prisão. Mais uma vez, ele enfrentava a injustiça. No entanto, mesmo na prisão, José continuou fiel e trabalhou com excelência, ganhando a confiança do carcereiro. Sua capacidade de interpretar sonhos, dada por Deus, trouxe-lhe um novo vislumbre de esperança. Os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, que ele interpretou com precisão, seriam a chave para sua próxima reviravolta. Apesar de passar anos esquecido na prisão, José permaneceu paciente e confiante no plano de Deus. Essa esperança foi recompensada quando o copeiro lembrou-se dele e mencionou suas habilidades ao faraó. A história de José nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis, Deus pode estar preparando algo maior. Cada obstáculo superado se torna um degrau rumo ao propósito, e cada momento de adversidade é uma oportunidade de crescimento. Depois de anos na prisão, José finalmente teve sua grande oportunidade. O faraó, atormentado por sonhos que ninguém conseguia interpretar, ouviu falar das habilidades de José por meio do copeiro, que se lembrara dele. José foi chamado à presença do faraó, onde interpretou os sonhos como uma mensagem divina. 7 anos de abundância seriam seguidos por 7 anos de fome severa. Impressionado pela sabedoria e pela visão de José, o faraó o nomeou governador de todo o Egito, encarregado de preparar o país para os tempos de escassez. De escravo a governante, José agora estava em uma posição de influência incrível, cumprindo o propósito que Deus tinha para sua vida. Mas a história não acaba aqui. Durante os anos de fome, os irmãos de José viajaram ao Egito em busca de alimento, sem saber que o homem diante deles era o mesmo que haviam vendido como escravo anos antes. Em vez de buscar vingança, José escolheu o caminho da reconciliação. Ele revelou sua identidade e perdoou seus irmãos, mostrando que seu sofrimento tinha um propósito maior: salvar muitas vidas. Essa reviravolta não é apenas uma vitória pessoal,
mas um lembrete poderoso de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando para transformar nossa dor em propósito. José demonstrou que a verdadeira grandeza está em usar o poder para servir aos outros e reconciliar relações rompidas. Ele não apenas salvou sua família, mas assegurou que o legado de Abraão, Isaque e Jacó continuasse vivo. A história de José nos ensina várias lições valiosas sobre encontrar propósito na vida. Primeiramente, ela nos mostra que os caminhos para o propósito nem sempre são diretos. José enfrentou rejeição, escravidão e prisão antes de finalmente cumprir seu chamado. Muitas vezes, nossas maiores batalhas precedem nossos maiores triunfos. Em segundo lugar, José nos ensina sobre a importância de manter a fé e a integridade. Mesmo quando tudo parecia contra ele, José permaneceu fiel a Deus e agiu com diligência e honra em cada situação. Essa fidelidade abriu portas para ele, mesmo nos momentos mais sombrios. Por fim, a história de José é um lembrete de que o propósito vai além de nós mesmos. Seu sofrimento e sua ascensão não foram apenas para o seu benefício, mas para salvar a vida de inúmeras pessoas, incluindo sua própria família. O propósito que Deus coloca em nossas vidas frequentemente tem um impacto que vai além do que podemos imaginar. Mesmo nos momentos mais sombrios, precisamos nos lembrar de que Deus está sempre trabalhando em nosso favor, criando algo grandioso a partir de nossas dificuldades. Agora que conhecemos a jornada de José, é hora de refletir. Como podemos aplicar essas lições à nossa própria vida? Primeiro, identifique suas dificuldades. Assim como José enfrentou traição, injustiça e solidão, você também pode estar atravessando situações que parecem sem sentido. Mas lembre-se de que cada desafio pode ser uma etapa necessária para o seu crescimento. Segundo, mantenha a fé e a esperança. José nunca perdeu a confiança de que Deus tinha um plano maior. Mesmo nos momentos mais sombrios, ele continuou trabalhando com excelência e confiando em Deus. Essa atitude não apenas o ajudou a superar seus desafios, mas também abriu portas inesperadas. Terceiro, esteja disposto a perdoar e reconciliar. José não apenas perdoou seus irmãos, mas usou sua posição para abençoá-los. O perdão é um ato poderoso que pode transformar relacionamentos e trazer cura tanto para você quanto para os outros. Por fim, busque um propósito maior. Assim como José entendeu que sua jornada tinha um impacto muito maior do que ele imaginava, reflita sobre como suas experiências podem beneficiar outras pessoas. Cada obstáculo superado pode ser um testemunho e uma fonte de esperança para alguém que esteja passando por desafios semelhantes. Quando vivemos com propósito, nossas vidas se tornam um instrumento para transformar o mundo ao nosso redor. José do Egito deixou um legado que transcende gerações. Sua vida é um exemplo poderoso de como Deus pode transformar dificuldades em bênçãos e sofrimento em propósito. Mais do que isso, ele nos mostra que um coração disposto a perdoar e confiar em Deus pode impactar não apenas uma família, mas nações inteiras. Seu legado começa com sua fidelidade em pequenas coisas. Como escravo e prisioneiro, José não permitiu que as circunstâncias definissem seu caráter. Ele trabalhou com diligência e excelência, sabendo que estava servindo a um propósito maior. Isso nos ensina que o modo como lidamos com as pequenas responsabilidades pode determinar nosso impacto em coisas maiores. José também nos ensina que o perdão é uma das formas mais poderosas de refletir o amor de Deus. Ao perdoar seus irmãos, ele restaurou relações e garantiu a sobrevivência de sua família. Esse ato de graça é um lembrete de que o perdão não apenas liberta quem é perdoado, mas também transforma o coração de quem perdoa. Por fim, o legado de José é uma história de esperança. Ele nos mostra que mesmo quando enfrentamos traições e desafios aparentemente insuperáveis,
Deus pode usar tudo isso para nos preparar para algo maior. Sua jornada é um testemunho vivo de que o sofrimento não é o fim, mas pode ser o início de uma história incrível de redenção e propósito. Que possamos olhar para a vida de José como uma fonte de inspiração e buscar construir um legado que glorifique a Deus e abençoe as pessoas ao nosso redor. Afinal, assim como José, cada um de nós tem um papel a cumprir no grande plano de Deus.